E aí, gente, tudo bem? Sim, eu não me importo com posição de câmera, esse tipo de coisa. Na verdade, esses vídeos estão sendo mais, sei lá, improvisados, né? Agora é épocas aí de final de ano. Eu ia conversar sobre literatura aqui, mas, enfim, vou tocar num assunto um pouco diferente aqui, né? Geralmente é meu livro aqui atrás. Mas geralmente em época de final de ano, tem uma. Eu entendo que tem um desejo de todo mundo de ser lembrado e eu acho que o desejo de ser lembrado ultrapassa o desejo de lembrar. E geralmente as pessoas se colocam num lugar muito genérico, achando que isso representa o contato que você teve com a pessoa, o seu interesse pela pessoa, enfim, não sei. Mas também vivemos assim um tempo muito vago, um tempo muito genérico assim. E eu tava pensando assim, né? Épocas de Natal, Ano Novo, eu não quero incluir aqui, assim, pessoas muito velhas, né, que realmente entrou de paraquedas no mundo da internet, assim, né, no sentido das redes sociais e que WhatsApp, esse tipo de coisa, e que aí acaba acontecendo um negócio de repassar mensagens, né? Você pega aquele texto que pode ser maravilhoso, ou você recebe um meme ou alguma coisa e você manda para a pessoa naquela ideia de, olha, eu lembrei de você, não sei o que, né? E às vezes essa pessoa pode ficar até um pouco sentida quando não vem um retorno assim personalizado, né? Um retorno da pessoa, ai, também lembrei de você, não sei o que. Enfim, tem gente simples também que se contenta com qualquer coisa, né? Você manda um desenho sozinho escrito com Feliz Natal e aí você recebe um outro desenho, sei lá, um panetone escrito Feliz Natal e você se sente completo e para você aquilo é maravilhoso e tudo mais, né? Mas eu acho que assim, contatos superficiais e contatos genéricos, eles servem para contatos superficiais genéricos, quando a pessoa não representa muita coisa na sua vida. Porque assim, se é aquela pessoa que você conversa sempre, que tem um histórico com você, ou de repente no mundo dos flirts, né? Você está interessado na pessoa e você não sabe aí se a pessoa está interessada ou não em você. Eu não sei se ser genérico é o melhor caminho. Porque o interessante desses tipos de contatos é quando eu estou aqui olhando para a câmera, olhando para lá, enfim, né? Eu não gosto muito de gravar vídeo. Mas estou gravando alguns, né? E estou com cara de sono que eu acabei de acordar aqui agora. Nossa, eu falo que o melhor do dia 25 assim, quando chega o finalzinho do dia que você pode descansar, né? Não quando você tem que trabalhar no dia seguinte, mas enfim, né? É a parte mais tranquila, mais calma, assim. E ontem eu escrevi, hoje eu vou escrever de novo, mas enfim, né? Tô com a cara meio inchada assim de sono. Nossa, tô falando um monte de besteira aqui, né? Mas enfim, né? Eu quero entrar no campo genérico, sabe? Às vezes, assim, eu gosto quando chega no Natal. Assim, eu tento ter o ano inteiro, eu tento ter contato assim com as pessoas que eu tenho mais afinidade, com as pessoas que eu mais gosto. E sou de conversar bastante com essas pessoas, muito mesmo. Eu sou de escrever muito, são muitas linhas, muitas palavras, muitas folhas. Eu sou de falar muito, sou de conversar. Pra vocês verem aqui, ó. Tô falando, falei nada, 3 minutos e pouco, né? Mas eu acredito muito no contato assim com as pessoas, sabe? Eu acho que a gente vive um tempo assim muito superficial. Só que tem uma coisa que me incomoda um pouco. Essa superficialidade de hoje é uma superficialidade que está cobrando muito do outro. É assim, você se coloca num lugar superficial, você se gaba e glamoriza esse lugar do superficial. Porém, quando você recebe a superficialidade de volta, você não gosta, você quer ser visto como especial. Para mim isso é um paradoxo, porque assim, como você quer ser visto como especial se você se coloca no lugar banal? Se você se comporta de uma forma banal e comum, e aí você glamoriza esse comum, né, esse banal, como se fosse uma coisa a ser colocada no pedestal e você, meu Deus, as pessoas têm que estar ao meu redor. Mas não, é banal, é comum, é só isso, entende? E aqui é um monte de assunto intercalado aqui, encavalado, né? E tem uns negócios que andam me irritando, né? Por exemplo, tem algumas pessoas, algumas não, é pouquíssimas pessoas assim, né? Hoje em dia eu tenho bem menos contato com algumas pessoas do que eu tinha antes. Mas assim, é, as pessoas elas ficam incomodadas assim com quando você devolve a elas aquilo que elas entregou a você.
Isso é verdade. Sabe, tem uma pessoa conhecida, assim, uma colega, enfim, não quero ficar dando nomes nem nada, que um dia ela chegou pra mim e meio. Pareceu que tava um pouco sentida, mas ela tava meio irônica, meio engraçada assim. Eu acho que é pra não se expor tanto nesse sentimento de dor inconsciente, assim, né, que tava tendo, né. Mas aí a gente fica estudando psicologia, psicanálise, e aí a gente acaba pegando umas coisas nas entrelinhas, assim, né, enfim. Às vezes eu pego coisas nas entrelinhas que não existe também, mas enfim, né. E às vezes as pessoas colocam coisas nas entrelinhas, quando você pega as coisas das entrelinhas, as pessoas fingem que não tinha nada, assim, tá? Enfim, né? Tipo, se faz de boba. Mas, aí chegou pra mim e falou assim, você não me vê mais, você não me encontra mais, não conversa comigo, não sei o quê. Só conversa com pessoas que pensam do mesmo jeito que você. Você entende? A pessoa tipo faz uma inversão, assim, né? Tenta colocar você como um tipo de pessoa dentro de um tipo de comportamento egoísta, alguma coisa, porque ela não está incluída, né, no seu círculo, mas às vezes não tem nada a ver com isso. Porque assim, né, eu sou de conversar, realmente, quando eu faço amizade é um negócio terrível, assim, eu gosto de conversar, eu gosto de mergulhar, de ir profundo, etc. E pra flerte, então eu sou terrível, sabe? Eu realmente não gosto de ficar nessa questão do superficial, assim. Mas, é porque a gente percebe, sabe? Tipo, eu tô lá, tô investigando, conversando, é um assunto, pode ser uma besteira, mas tô lá investigando, né, tirando alguma coisa daquilo lá. E a pessoa te devolve com desinteresse, a pessoa te devolve com, sei lá, com 3 segundos comentando alguma coisa que, tipo, nem comentou direito o negócio, né? Isso quando comenta, né? E aí eu fico pensando assim, caramba, né? A pessoa cobra um vínculo que não foi construído, ou um vínculo que foi desfeito. Então como que funciona isso? É tipo, é a pessoa não está sendo vista, mas você, na hora de ser visto, você também não foi, e aí a pessoa acha que pode cobrar qualquer coisa, né? Mas enfim. Outro lugar que me pega um pouco, né? É a questão dos flirts, assim. Nossa, eu sou muito chato. E quando a gente tá no campo, assim, LGBT, extremamente específico, né? Que é o meu caso, assim, né? De eu querer uma conexão, que seja uma conexão mais mental. E eu não tô falando nem inteligência, a pessoa tem que ser inteligente, não. Tô falando de interesse. Pessoa interessada, curiosa, sabe? Que gosta de conhecer as coisas e tudo mais, né? Que tem essa vontade, né, de saber. Mas o campo LGBT é um campo extremamente limitado. Claro que eu não vou fazer um recorte aqui de todos os LGBTs, porque eu teria que fazer uma pesquisa mundial para falar, é isso, é tanto por cento disso, tanto por cento daquilo, né? Às vezes a gente só tá preso dentro de uma pequena bolha infeliz, né? Que a gente tem o pior recorte possível do cenário que tá do nosso lado, né? Às vezes é só isso. E isso se resolve a gente mudando, né? De frequência, mudando de lado e procurando outras pessoas e tudo mais, né? Hoje em dia eu não tento tanto assim mais, sabe? Eu tô lá e vi que não é um negócio, sei lá, assim, eu esfrio pela pessoa ser fria, né? Ou pessoa ser genérica, ser vaga, sabe? Porque, assim, o genérico, ele não te viu. O genérico não te viu, isso é a verdade. E se a pessoa não viu, ela tá atrás de uma ideia, de um conceito diferente, né? Na verdade, no campo LGBT, a pessoa tá atrás de sexo e tudo mais, né? Eu acho que no último ano, mais um, último ano não, último ano, eu acho. Eu vejo comportamentos assim que pra mim são um pouco lamentáveis, né? Sentido, você tá lá conversando com a pessoa, não sei o que, daí do nada, tipo, surge um nudes da pessoa. E isso não tem a ver com você tá falando uma putaria ou tá falando qualquer coisa, porque assim, eu falo de tudo, para escrever também, uma das minhas marcas é que em tudo que eu escrevo, sempre tem um capítulo que tem uma coisa sexual lá, tudo mais, mas não é que a história é sexual. Quem já comprou alguma coisa minha, né, principalmente esse livro aqui, né, quem já leu, quem lê alguma coisa minha, sabe que eu tento lidar com temas que eu considero sérios, eu tento investigar esse tema de alguma maneira, ao mesmo tempo que eu tô lá no campo do surrealismo. E o sexo, para mim, é uma maneira, quase uma crítica social, alguma coisa que eu coloco lá, uma coisa de entretenimento, de uma escatologia, alguma coisa que é para impactar, que tem um viés realmente artístico e literário. Isso não quer dizer que eu sou um cara que porta, o cara escreveu uma putaria lá, o cara tá de portas abertas para poder fazer sexo comigo.
pra mim não funciona desse jeito, né? Mas eu fico bem. Eu não sei, sabe? Eu vejo uma limitação, assim, do campo LGBT, de muitas pessoas, e às vezes nem só campo LGBT. Eu tô no campo PAN, né? PAN, DEM, sabe? O que é muito complicado, enfim. Já aconteceu com mulheres também. Tipo, até isso. Elas também fazem isso, né? Essa coisa do nudes e não sei o que, né? Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante, né? Tipo assim, do nada a pessoa mandou nudes lá e eu, meu Deus, lá vem a pessoa com isso, né? Tá. Eu fui e dei um joinha, né? Meu Deus do céu, eu tô no nível que eu dou joinha em nudes. E aí eu fui e dei um joinha. E aí a pessoa falou, meu Deus, você não tá interessado em mim, você não gosta de mim. Eu falei, tipo, a questão não é essa. Sabe, sim, tem algumas questões que me interessam lá, às vezes quando a conversa vai, flui e tudo mais. Mas eu percebo no lugar que eu tô, que às vezes até mesmo essa questão mais intelectualizada e tudo mais, acaba servindo de chafariz. Umas pessoas que tentam ver o flerte como um lugar assim. Eu vou usar o campo intelectual como um tipo de isca para atrair a pessoa, e quando a pessoa tiver nessa isca, aí sim eu jogo nudes ou lanço as propostas sexuais, enfim, as coisas assim, porque na verdade era o que se queria mesmo e tudo mais. Mas eu fico pensando assim, né, tipo, sexo, se você quiser, você tem aí em diversos sites pornôs, abre 1 milhão de aplicativos se você quiser, aí você vai ter uma pessoa que vai chegar lá e fazer o que você quiser. Vai numa boate, ou sei lá, onde você vai aí, faz o que você quiser. Não tem problema. Não é mistério, você tem quando você quiser. Sexo não é mistério, você tem quando você quiser. Isso é verdade. Pode ter jovens aí que tá falando, ah, meu Deus, eu tô na flor da pele, eu queria transar, isso aqui. Meu Deus, espera alguns anos aí, não sei quantos anos você tem, né? Segura um pouco as pontas aí, mas espera um pouquinho. Que você vai ter do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Sabe? O mundo tá fast food. Não tem, não tem segredo para isso. Você vai ter, você vai conseguir. Então, isso não é normal, isso é. Quer dizer, isso é normal, é até banal isso. Eu realmente não importo tanto. A questão é, isso não quer dizer que eu não tenha desejos, instintos e não sei o que. Já tive 3 namoros sérios aí na minha vida, né? E que isso fazia parte do meu namoro, né? E era legal, né? Mas enfim, tá entrando num lugar muito íntimo aqui, né? Eu quero ficar muito conversando sobre isso. Mas a parte da conexão, de eu ver se eu gosto da pessoa, se eu não gosto da pessoa, pra mim não passa por isso. Eu sei que algumas pessoas, e a maioria das pessoas, né, tem muito esse negócio de essa limitação, né, de tudo é sexo, tudo é isso, tudo é aquilo. É meio complicado assim, e a pessoa precisa passar por isso. E às vezes eu me incomodo como alguns LGBTs, até para a amizade precisa passar pela questão do sexo. E aí eu fico, caramba, né? Como é complicado hoje em dia, sabe? De vez de ser a afinidade ou os assuntos que tem em comum ou sei lá, os gostos, os hobbies, tudo mais, não, virou uma coisa que é meramente corporal mesmo, né? Mas enfim, né? Voltando aqui uma questão do começo do áudio, que eu falei um monte de coisa aqui diferente, né? E sim, esse mês, eu acho que esse mês eu recebi os 4 nudes que eu não pedi. Diversos tipos de gente. Sabe, tipo, gente que tá flertando comigo faz um tempo, que eu, às vezes, não dou nem mostras de nada, assim, eu tô lá atrás de uma conversa e tudo mais. Gente que, tipo, me conheceu ontem, gente que, sei lá porque, cria uma imagem através de sei lá o que, né? Porque eu gosto de falar de tudo, e aí eu sou muito livre, assim, não tem muitos pudores, assim, tem tabus, no sentido de conversas e de ver o mundo. Tipo, consigo ser amigo de quase todo tipo de gente, assim, né? Eles gostam de me pegar como confidente para falar uma coisa, outra, tudo mais, né? E aí quando vê que eu aceito, que pra mim tudo bem, eu entendo a questão da pessoa e tudo mais, daí já, tipo, opa, esse aqui é o cara da safadeza. Me coloca lá e eu, porra, não é assim que funciona, tá? A gente pode ser tolerante, né, com o outro, a gente pode concordar com a pessoa e entender essa visão de mundo sem necessariamente você ter essa visão de mundo como prática da sua vida, né? Mas agora eu vou voltar para a questão genérica. É um negócio que vem acontecendo muito. No Natal, eu acho Natal, Ano Novo, isso aí fica escancarado. Que são frases, às vezes muito bonitas tudo mais, mas que se você analisar lá, você vai ver que aquilo poderia ser repassado e provavelmente foi. Mas mesmo que não tenha sido repassado para todo mundo, poderia ter sido repassado para todo mundo.
E aí você pensa assim, caramba, essa pessoa não me conhece, essa pessoa não me viu, essa pessoa não me entendeu. Eu entendo que tem, muitas vezes, um sentimento de eu quero o bem do próximo, eu quero o bem dessa pessoa. Tá, beleza, eu entendo esse sentimento genuíno, etc. Mas querer o bem das pessoas, por exemplo, né? Tem um endeusamento aí do querer o bem das pessoas, né? Mas assim, querer o bem das pessoas, olha, eu quero o bem dos ucranianos. Eu quero o bem das pessoas do Oriente Médio. Eu quero o bem, sei lá, dos americanos que são boas pessoas. Eu conheço as duas pessoas, né, que moram nos Estados Unidos. Era do Brasil, mas mora nos Estados Unidos. Às vezes me conta um caso, outro, mas a gente pode ver em filmes, em séries, tem artistas, enfim, tem um monte de figura aí que a gente sabe como que é. E eu quero muito bem dessas pessoas, né? No entanto, não sou amigo dessas pessoas, não pretendo ser amigo dessas pessoas. E talvez eu não conheça essas pessoas assim no íntimo, né? Se eu fosse do círculo dessas pessoas, eu acho que a minha obrigação moral como ser humano, de uma pessoa que está dentro do círculo, né, de afinidades de outra pessoa, nesses momentos que a gente manda mensagens específicas, seria realmente uma coisa personalizada, assim, né? Tipo, pode ser uma coisa tipo de 10 segundos, assim, não tô falando de extensão de mensagens aqui, né? Isso é outro papo, né? Sobre outra coisa, que eu já falei aqui também. Mas é aquele toque que você dá que significa o reconhecimento do elo que foi construído entre essas duas pessoas. Do porquê que você está lembrando dessa pessoa. Pode ser uma bobeira. Pode ser, ah, Feliz Natal, ah, nossa, aquele dia que a gente tomou um sorvete foi muito gostoso, ah, pô, a gente falou disso ou daquilo, pô, que legal, né? Pô, então, ó, você tem um lugar, um carinho na minha vida, não sei o que, acabou. Entende? A pessoa escuta isso, recebe isso com um sentimento de caramba, né? Eu existo, eu tô viva, eu sei, né? A pessoa me sabe, eu existo dentro desse universo dessa pessoa, né? Ela me reconhece como um ser humano, né? Que vive, né? Não um ser humano genérico, como eu falei, né? Ah, eu gosto dos ucranianos, gosto dos americanos, gosto do pessoal da África, da China, tudo bem. Mas gostar deles não quer dizer tipo, que eu reconheço a existência particular, assim, né? A gente pode ajudar grandes causas por um sentimento de benevolência, assim, mais genérico, e isso é positivo, a gente tem que ter essa empatia genérica, pessoas que a gente não conhece, né? Mas para as pessoas que estão no nosso círculo, né? Que são o nosso bando, né? Que a gente quer dentro do nosso círculo e tudo mais, porque obviamente a gente não vai ser amigo de todo mundo, a gente não vai ter afinidade com todo mundo. Para essas pessoas é necessária a existência. É necessário que essa mensagem que venha, seja escrita, seja áudio, seja qualquer coisa, seja uma mensagem personalizada. Que não seja uma mensagem genérica, que assimile a pessoa lá como existente, como uma pessoa que vibra dentro do seu universo, né? E eu sou muito de pular fora. Nossa, eu sou muito de pular fora quando eu vejo que eu caí no campo genérico. Eu sei que tem algumas pessoas e é paradoxal, como eu já dei um exemplo aqui, que fazem um tipo de teatro, mesmo que seja inconsciente, elas não percebem. Elas gostam de glamourizar, nossa, não, mas é porque eu sou simples, eu sou normal, eu sou não sei o que, tudo mais. Beleza. Mas quando você trata a pessoa como simples, como normal, como se não fosse especial na sua vida, né? Você trata ela de forma genérica, vaga. A pessoa fica meio, não sei, tá meio esquisita assim, né? Eu fico, mas como assim? Você se colocou nesse lugar? Entende? Mas voltando aqui, né? Eu falei de um monte de coisa, eu ia falar de literatura, mas acabei nem falando, né? O livro tá aqui só por merchan, só, né? Esse negócio de livro também, eu queria falar um negócio, né? Tem muitos assuntos aqui, né? Queria falar um negócio também assim, né? Da literatura. Meu Deus, vou tentar ser rápido aqui. A literatura no campo online virtual. Para mim, redes sociais, elas não podem desumanizar as pessoas, mas elas desumanizam as pessoas, todo mundo. E a gente vive num mundo capitalista, de mercado, não sei o que, tudo mais, né? Aonde todo mundo se coloca como enxergando rede social como um meio para um fim. E nisso eles colocam todas as pessoas como meios para um fim. Eu, dos anos 90, 80, eu era daqueles que recortava o jornal, pegava o endereço da pessoa e trocava cartas. Eu passei anos trocando cartas com as pessoas. E as minhas cartas eram tipo 5 folhas, sabe? 5 folhas mesmo, frente e verso.
falando da vida, do que aconteceu, tudo mais. Tudo bem que a carta tinha aquele negócio de 3 semanas para ir, 3 semanas para voltar, enfim, aquele tipo de coisa. Então tinha assunto que realmente era acumulado, né? Mesmo que eu recebesse lá uma página, né? Então a vagueza, né? Ser suscita, assim, né? É uma coisa que vem de muito tempo, mas eu tinha pessoas engajadas, assim, que era muito legal. Quando começou a internet, né? A gente migrou, né, pra internet, mas daí os laços se desfizeram, né? Mas enfim, é, na internet, principalmente quando a gente está entre artistas, tem uma coisa muito curiosa. E quando você é LGBT, ou os artistas têm uma noção, sabe, capitalista, de mercado, de iscas, eu vou fingir que o meu consumidor ele é especial. Eu vou dar uns grãos de atenção para ele aqui, ou eu vou flertar com essa pessoa, dar uma atenção para essa pessoa, para que em algum momento ela me devolva como? Comprando o meu produto. É por isso que às vezes eu fico num campo muito delicado, assim, sabe? Eu em relação a outros artistas. Não falando de pessoas comuns, não. Eu em relação de outros artistas. Porque assim, às vezes eu tenho interesse pela pessoa, interesse artístico pela pessoa, aí eu vou e adquiro o livro da pessoa. Não são muitas pessoas, mas eu adquiro. Tem uma pessoa ou outra que eu adquiro o livro delas, independente se elas vão me dar atenção, se elas conversam comigo ou não. Mas eu conheço algumas pessoas, né? Que artistas, né? Que eles chegam nesse teatro da isca, né? Joga uma isca lá, não sei o que, daí você acha que você tá lá, não sei o que, conversando com a pessoa. Porque eu vejo rede social como isso. Socialização. É o social, são pessoas que estão lá. E aí eu penso o quê? Não, vira amigo dessa pessoa, não sei o que, esse tipo de coisa. Às vezes, né? Eu consegui sim, ao longo desses anos, eu acho que eu tenho uns 3 amigos que já estão indo para mais de 10 anos. Alguns que têm 5, 6 anos, assim. E é muito legal o nosso contato. Para mim, assim, começa assim, depois eu passo pro WhatsApp, que é muito mais íntimo. Conversa direto mesmo com a pessoa lá e a gente pode falar mais da vida e gravar áudio e vídeo. E se as agendas se coincidirem, a gente pode conversar ao vivo também. E é muito gostoso estreitar isso, né? Eu vejo que muita gente coloca resistências assim que realmente você percebe, não, a pessoa não vê a rede social como socialização, ela me vê como um meio para um fim. E aí eu acabo pulando fora. Eu acabo, tipo, se eu conversava muito, então minha conversa começa a diminuir, 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 até que eu coloco a pessoa no lugar que ela me colocou, num lugar genérico, né? E aí, por exemplo, se realmente a arte dela não me interessa assim, né? Eu, para que eu vou ser genérico com uma pessoa que é genérica comigo, né? Para que eu vou ser mais um naquele círculo, né? Enfim, eu acabo me tirando mesmo, né? Me excluindo, né? E eu percebo que tem um campo muito complicado, assim, acaba criando um tipo de trauma, assim, no sentido de você tá lá, não sei o que, se entregou a pessoa, etc, achando que tá rolando uma amizade, não sei o que, você vai lá e adquire o produto da pessoa, né? Como as pessoas são muito de achar que todas as pessoas são consumidores hoje em dia, né? Que é muito delicado isso, a gente não pode transformar as pessoas, desumanizar as pessoas ao ponto de todas virarem consumidoras na nossa concepção. Daí quando acontece isso, né, a primeira coisa que a pessoa faz depois que você adquire o produto dela, né, a pessoa desaparece, o gosto é artístico, né, a pessoa some, não precisa mais nada de você. E aí depois volta, né, depois de um ano, alguns meses, né, a pessoa tá lá de novo com um produto novo dela, né, aí a pessoa ressurge do nada de novo, né, daí você fica meio, não sei, é meio complicado assim, né. Mas assim também, né? Não quer dizer, como eu falei, não quer dizer que eu vou ser amigo de todos os artistas que eu gosto. E nem quero também. Tem umas pessoas assim que eu gostaria de conversar mais, sim, porque eu acho a cabeça delas muito interessante, mas infelizmente não são pessoas tão acessíveis assim e tudo bem, né? Mas, independente disso, eu tô lá adquirindo o livro da pessoa e tudo mais. Mas tem umas pessoas que eu tenho uma dúvida ainda, sabe? Não é necessariamente que eu curtiria a obra, a arte dela lá. E aí eu meio que fico meio receoso, assim. Eu fico, não sei, tentando entender o que é aquilo, se aquela comunicação é um flerte, se é um marketing, o que é que está acontecendo, né, na vida da pessoa. Mas então, falei sobre muitas coisas aqui, só fiquei papeando, proseando aqui, porque eu falo muito mesmo. Quem me conhece sabe que eu falo bastante, né? Mas é que eu gosto sempre de ser específico, eu gosto sempre de mergulhar e, né, voltando aqui num assunto que foi um dos primeiros assuntos, né, eu fico muito cansado no campo dos flertes do mundo LGBT, realmente que todo mundo se reduz a um mero corpo. Quase, não, quase todo mundo, né? Meu recorte é uma ilha assim que não engloba outras pessoas que são diferentes. Mas quase todo mundo assim é um recorte sexual, realmente, de fato. Sabe? E é muito complicado isso, sabe? Você conversa com a pessoa, então a pessoa imagina que
pro start, né, da relação começar, tem que encontrar a barreira do sexual deu match, né, deu match sexual, então agora sim eu posso me permitir, não sei o que, conhecer a pessoa diferente. Pra mim funciona um pouco diferente, tá? Eu quero conversar, quero conhecer a pessoa, saber da pessoa, quero sentir essa firmeza dessa parceria, de que estamos juntos realmente, para aí então depois, de repente vai passar para um próximo passo, que daí é o relacionamento, e aí envolve as coisas de relacionamento, que são sexo, enfim, que às vezes é uma burocracia danada, né? E outros tipos de coisas, né? Mas enfim, né? Qualquer dia eu quero parar aqui só para falar sobre arte mesmo, porque eu falei muitas coisas aqui que são bem mais pessoais, né? Do campo artístico do que necessariamente sobre arte, né? Enfim. Mas assim, sabe, eu ando muito cansado, assim, né? Coisas de uns 3 anos, assim, que eu ando meio de saco cheio de todo mundo. E de saco cheio de pessoas genéricas, pessoas vagas, você conversa com a pessoa, sei lá, você quer se aprofundar no assunto, a pessoa te devolve sem conhecimento nenhum. Ou acha que aquilo é só pra dar um meme, dar uma risadinha, e acha que aquilo é eu te vi. Não é eu te vi. É tipo, nossa, vem, eu te aguentei durante um tempo aqui, mas olha que legal aqui pra você. Só isso, né? Pra mim isso não dá, assim, pra mim é um negócio de sair, assim, e às vezes eu vejo, sabe, pessoas que são até relativamente inteligentes, eu nunca sei se estão simulando inteligência ou são de fato, né? Que elas se tiram da engrenagem, sabe? Elas estão lá e você percebe que aquela simulação, aquele teatro da inteligência, na verdade, não era genuíno, era isso. Era um tipo de isca, assim, você vai e aí a pessoa manda um nudes ou fala uma putaria, não sei o que, enfim, aí fica um campo meio assim, né? Tipo assim, eu nunca vou me colocar e estarei no lugar de contatinho. Eu não vou fazer isso. Não estarei no lugar de contatinho para ninguém. Se eu percebo que eu estou no lugar, que é aquele lugar que a pessoa vai me acessa para ter um fim, né, para conseguir um negócio, e que não envolve a troca, o afeto, etc., eu já tipo, começo a pegar outro caminho, porque eu vejo que não vai nascer nada dali, né? Porque, para mim, assim, essas coisas não se resumem a mera superficialidade e tudo mais. E assim, não tô falando assim, ai, nossa, o cara se acha o inteligente. Não, eu sou muito. Eu tenho muita coisa que eu preciso saber. E é por isso que a gente estuda, porque a gente percebe que a gente não sabe tudo. Então a gente vai atrás do que a gente quer saber. Mas é isso, tá? Eu falei muita coisa aqui, algumas coisas não têm sentido, vocês podem descartar meia dúzia do que eu falei aqui. E é isso, tá bom? Até mais e Feliz Natal pra vocês. Tchau, tchau.